Como realizar essa mutação imediata? Se não soubermos, nós vamos ficar numa situação de extremo desespero. Resposta: você está em desespero, Senhor? Infelizmente, tudo o que você está dizendo é para você, com devido respeito, meras palavras, Senhor. Um homem em desespero, você sabe o que ele faz? Mas você pergunta, como irá se verificar essa mutação? Em primeiro lugar, Senhor, considere o problema. Se eu te oferecesse um método, esse método ia te possibilitar a mutação? Se eu te desse um padrão que produzisse uma mutação, seria essa mutação a coisa certa? O interrogante diz não. E por que diz não? Não é isso o que todos fazem na vida diária? A mente diz, eu preciso mudar, e como eu vou conseguir mudar? Então ela trata imediatamente de procurar um padrão, um sistema, mediante o qual ela possa fazer a mudança, não é? É necessário compreender a futilidade de qualquer padrão e rejeitá-lo completamente. No momento em que se percebe que uma coisa é falsa, ela cai por si. Portanto, você deve compreender a falsidade de qualquer padrão. E dessa maneira você vai ter a possibilidade de realizar a mutação. Agora, vamos ver o que está implicado nisso. Quando você diz que um padrão, um método, um sistema vai produzir a mutação, duas coisas estão implicadas. A primeira, que sabe o que a mutação significa. E a segunda, que um método vai te ajudar a conseguir a mutação. E você sabe o que significa mutação? Obviamente não sabe. Você repete verbalmente o que ao seu respeito você entendeu, mas você sabe o que ela significa, o que ela implica? Interrogante. Existe algo em que se possa chamar mente cósmica? Resposta. Ora, quem está fazendo essa pergunta e quem dará a resposta? Vamos supor, senhor, que eu pudesse explicar o que é a mente cósmica. Você ia ser capaz de compreender? Você deve ter uma mente cósmica para compreender o que é uma mente cósmica. Eu não estou fazendo sutilezas aqui, não. Vamos considerar uma coisa simples. A maioria de vocês, feliz ou infelizmente, crê em Deus. Eu não sei por que razão, mas o fato é que crê. A sociedade e várias outras circunstâncias te condicionaram para crer ou não crer. E então você diz, eu gostaria de alcançar Deus. E assim criam-se métodos de alcançar Deus. Você deve ser celibatário, você deve ser isso, você deve ser aquilo. Você deve controlar, deve reprimir, deve meditar. Uma dúzia de coisas são preconceituadas para se alcançar a Deus. Mas, honestamente, quem conhece Deus? O homem que estabelece o sistema de achar Deus, ele sabe o que é Deus? O interrogante diz que cremos que sim. Você crê que sim porque tal cavalheiro diz que conhece Deus. Vocês são um tanto ingênuos, não? Para se achar Deus, é necessário uma mente fora do comum, não é? Em primeiro lugar, não devemos dizer que cremos ou não cremos.
Deus não pode ser algo estático. Só quando uma coisa é estática, pode haver um método a ela conducente, não é? Um método que vai te levar até aquele objetivo. Se tratar de algo que é vivo, de algo que se move, que se transforma, que se transfigura incessantemente, não existe um método que vai te levar até ela. Interrogante: eu não sei o que é Deus, mas eu desejo conhecer Deus. Krishnamurti: esse senhor diz que não conhece Deus, mas que está à sua procura. Por que isso? Porque eu sou desditoso? Porque a minha vida é uma frustração gigante? Só através do sofrimento eu conheço essa existência, esse constante fluir de incerteza, de sofrimento, de confusão, e disso eu quero me livrar. Eu não desejo compreender, esclarecer e pôr de lado. Eu quero fugir dessa condição para Deus, o permanente. Só isso você deseja. Por que você deseja Deus? Como você pode encontrar Deus sem compreender a vida, Senhor? A vida pode ser Deus, mas só pode conhecê-la se estiver livre de toda confusão. Isso é evidente. Se desejo te compreender, não deve haver um conflito em mim. Eu devo ser capaz de te escutar tranquilamente. Só isso é necessário. Portanto, trate primeiramente de pôr em ordem a sua vida, mas não conforme os preceitos de outra pessoa. Interrogante: para estabelecermos a ordem, temos de experimentar sucessivamente vários padrões até encontrarmos um que funcione. Krishnamurti: quer dizer, cultivar um padrão depois do outro até realizar o que você deseja? Não é isso, senhor? O interrogante: não sabemos o que fazer, senhor. Krishnamurti: diz esse senhor que nada sabe a respeito de nada. Esse é o único estado mental equilibrado, o dizer-se: não sei, mas eu vou aprender. Mas pode-se aprender por meio de algum padrão? Se você for seguir padrões, um após o outro, você vai encontrar centenas de padrões prescritos por centenas de homens. E você vai seguir todos eles? O interrogante: um por um até encontrarmos o padrão correto. Krishnamurti: ok, senhor. Boa sorte. E no fim do caminho, senhor, te aguarda a morte ou a insanidade mental. E o que você vai fazer então? É desnecessário falar, senhor, pois nunca refletiu a esse respeito. Você só é capaz de repetir. Mas vamos voltar à nossa questão. Como promover a maturidade instantânea? A essa madureza está associada a energia. E como produzi-la? Ou não existe método algum e o necessário é apenas perceber a verdade? Isso é, que depender de alguém, de qualquer sistema ou filosofia, de um guru, é falta de maturidade. Perceber essa verdade instantaneamente. Para se perceber instantaneamente uma verdade, não se deve dizer: ah, eu gosto disso e não gosto daquilo. Como se possuíssemos muito saber e discernimento. Porém, você tem que pôr tudo de lado e olhar.
Senhores, nós temos de olhar. Por exemplo, um rio. Olhe para o rio. Provavelmente você nunca olhou para aquele rio. Você o tem visto, mas nunca o olhou. Porque a ele você associa não só o nome, mas também a uma grande história que enreda a todo o contexto. Aquele rio é o Ganges, que tem tanto significado para um hinduísta, e assim todo esse conjunto de tradição te impede de olhar. Da mesma maneira você deve olhar a sua própria aflição, a sua própria confusão, prescindido de qualquer padrão, ideia ou conceito. Isso sem dúvida faz parte da maturidade, da madureza. Vai ser extremamente difícil para nós discutir, investigar. Investigar é uma verdadeira arte. Não é como dizer a si mesmo, eu creio e desejo, ou vou fazer isto. Investigar, tal é o método científico. Olhar, observar, sentir, aprender os fatos. Quando você diz que deseja alcançar a Deus e eu vou fazer isso, você não está amadurecido. Você não tem um espírito científico. O espírito científico nunca aceita. Ele olha, ele observa, ele considera. E só assim a mente é capaz de descobrir. Assim, senhores, como vamos passar juntos uma temporada, eu peço a vocês, compreenda com toda a clareza o que entendemos por discussão e investigação. Isso significa que desejo verificar se o padrão que aceito é correto ou incorreto, e não que desejo alcançar Deus, e por isso aceito a um padrão. O que, sinceramente, nenhum significado tem. Eu só sou capaz de investigar quando existe liberdade. E do contrário, eu não posso investigar. Senhores, para descobrir se Deus existe, você deve estar livre da ideia de Deus. Para descobrir, é necessário investigar, indagar, interrogar. E isso, por certo, faz parte da maturidade. Fazer perguntas corretas ou investigar corretamente exige energia. Interrogante: é possível olhar uma coisa sem dar nome? Krishnamurti: por que você pergunta se isso é possível? Tente fazer. Olhe para uma flor. Olhe realmente. Olhar uma flor significa que não há uma interferência verbal entre o olhar e a flor. Ao olhar a flor, não lhe dê um nome classificando-a como tal ou tal espécie. Isso é compreender apenas verbalmente. Não diga se gosta ou não gosta dela. Não lhe dê um nome, não lhe dê uma cor. Simplesmente a olhe. Isso é dificílimo. A maioria das pessoas não faz. Interrogante: só se pode olhar dessa maneira em raríssimos momentos, porém não permanentemente. Krishnamurti: Senhor, por que você quer permanência? Se há permanência, não há possibilidade de olhar. Olha-se de momento em momento. Olhe para uma flor, vá lá, faça, olhe. Isso é uma arte extraordinária, Senhor. Não uma simples questão de palavras. É preciso estar-se inteiramente em contato com a flor.
E você não pode estar em contato com a flor se a você, que é a palavra você, que diz, eu gosto, eu não gosto. Esse contato com a flor não significa um contato permanente. Porque se você quer permanência, nenhum contato existe. Ele está condicionado ao contato ao tempo. O interrogante diz, eu sou feliz. Senhor, quando você está observando uma flor, quando a sua mente está em íntimo contato com a flor, não existe felicidade ou infelicidade. Esse momento é de extrema importância e dispensa comentários. Não diga que esse momento deve durar para sempre. Se tem continuidade, é mera memória. Veja, ontem a tarde estava belíssima. A luz refletida no rio, primeiro prata, depois ouro, depois um ouro mais escuro. E no momento em que estávamos a olhar, não se dava nome a nada. Estávamos simplesmente a observar, mas não havia observador ou coisa observada. Não concordem comigo, senhores, pois vocês desconhecem isso inteiramente. Trata-se de uma das coisas mais difíceis. Era um momento fora do tempo. Quando alguém que conheceu um tal momento diz, eu gostaria que ele continuasse. Esse desejo de que o momento continue se torna uma memória. E essa memória vai interferir na próxima vez que olhar o rio. E o nosso problema é esse, olhar fora do tempo e não desejar a continuidade da experiência. Olhar simplesmente. Se isso perdurasse para sempre, já não seria o momento de ausência do pensamento. Se há continuidade, a coisa se torna um pensamento. Nós percebemos na nossa vida diária que a ação é extremamente contraditória, geradora de conflito, hipócrita. Nós dizemos uma coisa e fazemos outra totalmente diferente. Nós cremos em certas fórmulas e fazemos coisas contrárias a essas fórmulas. Somos artistas, negociantes, políticos, escritores, poetas, pintores, professores. E em todos os níveis de nossa vida e de nossa existência, se verifica essa atividade contraditória, o ideal e o real. O ideal nada tem em comum com o real. Por exemplo, a violência nenhuma relação tem com a não violência. Entretanto, vivemos nessa sociedade e nessa atividade fragmentária e contraditória. Num nível somos religiosos, pelo menos assim nós nos chamamos, e num outro nível estamos nos destruindo mutuamente. Não só no mundo mercantil, como na nossa competição, na nossa ambição, na nossa avidez, e também como grupo, como raça, como família. É isso o que vemos em nossa vida diária. Toda ação é contraditória e fragmentária. A atividade de um nível contradiz a de um outro nível. Essas atividades deverão inevitavelmente, como podemos perceber na nossa vida cotidiana, provocar uma destruição, muito sofrimento, confusão, conflito. E a fim de nos livrarmos dessa atividade contraditória,
procuramos estabelecer uma superatividade em total contradição com a nossa vida diária, seja pela prática da meditação, a observação das escrituras sagradas e etc. Mas isso representa uma nova modalidade de fuga, uma fuga num outro nível. E percebendo essa atividade tão fragmentária, tão incoerente, não é natural desejar-se, não por meio de ideias ou teorias, descobrir uma ação que não seja fragmentária, que não seja hipócrita, que não seja departamental, como que posta em compartimentos separados, porém que seja uma ação que, aplicada ao descobrimento, funcione como um todo, em cada atividade da vida. Eu quero dizer que devemos fazer a nós mesmos essa pergunta. Existe uma ação que, onde quer que se expresse, ela seja total e não contraditória? Se me permite, vamos investigar esse ponto. Primeiramente, para a compreensão do que estamos dizendo, deve-se perceber a diferença entre comunicação e a natureza do estado de comunhão. Essas duas coisas, penso eu, são diferentes. Isso é, a comunicação é uma coisa e o estado de comunhão é uma outra coisa totalmente diferente. A comunicação exige palavras, gestos, alguma forma de expressão exterior que transmita ao ouvinte o pensamento do orador, ou o do ouvinte ao orador. E é isso que entendemos por comunicação. Quando falamos, nos servimos de certas palavras como símbolos. E isso implica a existência de objetos aos quais os símbolos se referem. Assim sendo, uma comunicação, quando clara e precisamente expressa em palavras, que vocês e eu compreendemos, ela não pode ser mal compreendida. Não há, então, possibilidade de equívoco, porque a comunicação é clara e precisa. Vocês e eu compreendemos o português e nos servimos de certas palavras, símbolos, gestos, como meios de transmitir certos pensamentos. Nos achamos, então, ambos num estado de compreensão daquilo que está se comunicando. E isso, eu creio que está perfeitamente claro, sem dúvida, não é? Mas muito mais difícil é a outra coisa, o estar em comunhão. Eu digo muito mais difícil porque a maioria de nós não se acha em comunhão com coisa alguma. Por essa palavra, eu não entendo apenas o significado que o dicionário nos dá, porém, muito mais que isso. Estar em comunhão com uma coisa implica que não há um obstáculo entre você e as coisas que vê, não é? Ou sejam, os pássaros, as árvores, o rio, a terra, os verdes campos, a lama da estrada. Uma pessoa não está em comunhão com a natureza se há qualquer ideia de resistência, de condenação, de desprezo ou aversão. A comunhão quando não há nenhuma interferência do pensamento entre a coisa e o observador. Por favor, preste um pouco de atenção, porque o que nós vamos examinar exige aquela comunhão entre o orador e você, o ouvinte. Do contrário, nós não poderemos nos encontrar. Poderemos estar verbalmente em comunicação, mas não nos acharemos num estado de comunhão. E no meu sentir, é necessário compreender o real significado da ação
não contraditória. Nós entendemos por comunhão um estado de espírito não provocado e que não permita a intervenção de nenhuma barreira entre vocês que estão ouvindo, que podem estar em contradição com o que creem, e um estado de espírito que não compara, avalia, mas que escuta, que procura compreender. A comunhão entre pessoas, entre vocês e a natureza, quando existe uma grande afeição, quando eu gosto de você e você gosta de mim, ou então quando gosta reciprocamente uns dos outros. Quando existe uma imensa solidariedade, afeição e nenhuma ideia de condenação, comparação, julgamento e avaliação. Então, em tal estado, duas pessoas se acham em comunhão. Quer dizer, elas estão em comunhão no mesmo instante, no mesmo nível, com a mesma intensidade. Isso, afinal, é o que se chamam de amor. Assim só a mente que pode rejeitar toda espécie de opinião, de julgamento, de avaliação, de comparação e etc. Só essa mente pode estar em comunhão com a natureza, ou com outra mente, ou estar em comunhão consigo mesma que seja, o que é algo muito mais difícil. É necessário compreender isso. Porque se você não está diretamente em comunhão com você mesmo, e portanto com uma fonte de ação não contraditória, a sua vida será inevitavelmente uma contradição. Não importa o que faça, que padrões siga, que ideias, que conceitos tenha, a sua vida será uma contradição. Como se observa nesse país onde se prega incessantemente a rinça, a não violência, e se faz exatamente o contrário. Eles se gabam de uma nação pacífica, não violenta, enquanto se preparam para a guerra muito mais do que as outras nações, onde não se fala em não violência. Aqui, todo político, todo indivíduo tem essa esquizofrenia, essa entidade dupla, essa dupla personalidade. Eles têm ideais, eles têm maravilhosos ideais, sem nenhuma relação com a existência diária. E por essa razão, levam uma existência terrivelmente contraditória, uma vida hipócrita. E essa vida contraditória se torna um fator de maior contradição e aflição. E maior se torna a distância entre o fato e a teoria. E assim surge então um problema. Como podemos unir o fato e a teoria? Resulta daí a busca incessante, o conflito, o esforço para disciplinar a mente, a fim de ajustá-la ao padrão ou ao conceito, com que causa mais contradição, uma maior, mais larga e mais profunda separação entre o fato e a teoria. Por favor, vejam, isso está acontecendo realmente na sua vida. Não é uma teoria minha e eu não estou condenando, eu estou apenas dizendo, observe isso. Isso é um fato. Assim, aquele que é verdadeiramente sério pergunta a si próprio: o que é uma ação total? A vida só favorece os que são sérios. Só para o homem sério, ardoroso, a vida tem uma profundidade, um significado, uma força, uma energia. Mas, em geral, nós não somos sérios. Nós somos apenas fragmentariamente. Um pouquinho de seriedade aqui, um pouquinho de seriedade ali.
Não há uma seriedade total na vida. Cabe a você, então, descobrir por você mesmo o que é a ação total, sem ficar esperando que eu te diga, que eu te dê a receita do bolo. Pois o que eu te disser vai se tornar um padrão, vai se tornar um ideal. E de novo você vai se ver em contradição. Se você exercer a sua razão sem emocionalismo, se você exercer a sua própria capacidade de compreensão, você vai descobrir por você mesmo o que é essa ação total. A ação não dividida em ação individual e ação coletiva, ou a retribuição à sociedade daquilo que a sociedade dá ao indivíduo. Todas essas divisões terminam completamente. E o findar dessa divisão da ação é o começo da maturidade. Nós precisamos descobrir por nós mesmos o que é a ação total, mediante exploração e não por meio de ajustamentos, ou ouvindo o que outra pessoa diz, ou criando um padrão verbal. Todos os padrões são verbais, exceto o padrão ou o plano traçado pelo engenheiro num papel azul. Sem criarmos nenhum padrão ideológico ou contraditório, nós vamos descobrir, se for possível, se existe uma ação total que o que quer que estejamos fazendo não gere contradição, não gere mais aflição, mais sofrimento, mais confusão. E se isso está claro, eu acho que é suficiente o que já disse até agora, dispensando os detalhes. Portanto, nós devemos considerar em primeiro lugar o que é a comunicação. Isso tem de ser compreendido claramente para que possamos descobrir o que é a mente que se acha no estado de comunhão. Pois se não se compreende o que é a comunicação, nós nunca vamos compreender o que é a comunhão. Quando temos algo para comunicar uns aos outros, nós nos servimos de palavras. Quando eu digo que gosto de você ou que não gosto de você, eu tenho de fazer uso de palavras ou gestos. E o gesto, a palavra, o símbolo, transmite o pensamento, o qual você interpreta conforme seus próprios gostos e aversões, ou então conforme o seu próprio condicionamento, ou talvez o seu medo. Assim, então, a comunicação por meio de palavras, ela tem as suas peculiaridades e as suas limitações. A menos que ambos empreguemos a mesma palavra com o mesmo significado, com a mesma clareza de parte a parte, nós não compreendemos, mediante a comunicação, o que está se dizendo. Isso também eu creio que é claro, não é? Creio que todos compreendem isso. Quando eu digo que 2 e 2 são 4, isso é perfeitamente claro. Só não é claro para a mente pervertida que se recusa a ver, para a mente desequilibrada, a mente em que há alguma fixação, alguma opinião, alguma ideia, alguma conclusão definitiva que manda dizer, não, 2 e 2 são 6 ou talvez até 5. Em tal caso, a mente se recusa a ver o fato. Ela nega o fato. Porque ela está toda emaranhada no seu próprio condicionamento, na sua própria opinião, na sua própria experiência e crença. E ela não quer ver o fato de que 2 e 2 são 4. Veja então o quanto é difícil comunicar algo a quem, como a maioria das pessoas, está preso à tradição, preso às suas próprias ideias, às suas opiniões, a seus
julgamentos, a seus temores, ao seu inapto e ineficiente pensar. Há uma palavra que atribui uma significação que o orador não lhe dá. Veja, por favor, a imensa dificuldade que apresenta a comunicação verbal. Nós empregamos determinadas palavras, palavras como disciplina, e logo temos certos padrões. Imediatamente você traduz a palavra segundo a sua própria terminologia, segundo a sua própria experiência pessoal, ou então você a tem em conformidade com um certo guia religioso. De sorte, você nega compreender o significado que o seu interlocutor está dando a tal palavra. Assim, enquanto se colocar numa posição, seja ela intelectual, seja verbal, e você recusar a se arredar dessa posição, torna-se impossível a comunicação em qualquer forma que seja. Isso também é algo perfeitamente óbvio, não é? Então, só é possível estarmos em comunicação, e eu estou empregando a palavra comunicação e não a comunhão, quando esse orador faz uso de uma palavra inglesa e você compreende essa palavra no seu nível próprio, isso é, se lhe dá o mesmo significado que o orador dá, sem a traduzir conforme a sua particular terminologia do sânscrito, que tem as suas associações próprias, aí então há a possibilidade de estarmos em comunicação. Veja, senhores, tomem qualquer palavra, por exemplo. A palavra disciplina, a palavra esforço. Eu emprego a palavra disciplina no seu sentido real. É uma palavra inglesa e a sua raiz significa aprender. Mas para você, ela tem um significado completamente diferente. No instante em que você ouve essa palavra e traduz com o sentido de ajustamento a um padrão, repressão, controle, isso é o sentido que alguém lhe dá, seja Shankara ou qualquer outro. Desse modo, cessa imediatamente a comunicação entre você e mim, não é? Para podermos nos comunicar verbalmente, você deve se dispor a compreender o que a palavra significa para quem te fala, em vez de dar a ela uma definição pessoal. Como vemos, mesmo no nível verbal, é muito difícil nos comunicar. E muito mais difícil ainda é nos acharmos num estado de comunicação a respeito de uma coisa que requer uma extraordinária energia, um profundo senso de não divisão, ou seja, o percebimento simultâneo da mesma coisa no mesmo nível, com a mesma intensidade.